Boa noite, turma! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula premium, simulado comentado do Preparatório Radiologia em Casa. E hoje um simulado aguardado por muitos de vocês, um simulado muito especial, que é o da Prefeitura de Piracicaba, da Banca Lunesp. Bom, turma, então daremos a nossa questão aqui de número 1, uma questão bem extensa, né? Traz o seguinte: para facilitar a descrição das posições dos vários órgãos ou de outras estruturas dentro da cavidade abdominopélvica, esta deve ser dividida em quadrantes ou regiões. Assinale a alternativa correta. A alternativa A, um plano seria horizontal, atravessando o abdômen na altura do umbigo, que na maioria das pessoas fica localizado na altura do disco intervertebral L2 e L3, entre a segunda e a terceira vértebras lombares. Na mulher, essa posição seria na altura do pubis. B. O plano vertical coincidiria com o plano sagital médio ou linha mediana do abdômen e atravessaria ambos, o umbigo e a sínfise púbica. Esses dois planos dividiriam a cavidade abdominopélvica em 4 quadrantes: quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior direito e quadrante inferior esquerdo. Letra C. A cavidade abdominopélvica também pode ser dividida em 8 regiões, através do uso de 2 planos horizontais ou transversais e de 2 planos verticais. Os 2 planos transversais horizontais são o plano transpilórico e o plano transtubercular. Os 2 planos verticais são os planos laterais direito e esquerdo. Questão de número alternativa da letra D. O plano transtubercular está na altura da borda inferior da L1 e o plano transpilórico está na altura da L5. Os planos laterais direito e esquerdo estão paralelos ao plano sagital médio e situados a meio do caminho entre cada uma das ilíacas antero-superiores. E as bordas abdominais e os órgãos ali encontrados são visíveis externamente. E em razão desses órgãos de consistência mole poderem ser diretamente palpados, determinados pontos ósseos não são utilizados para essa finalidade. E aí, turma? Que questão longa, né, Claudinei? Socorro! Observem que a banca, ela traz umas alternativas bem absurdas, bem fora de lógica, né? Tipo a letra E, as bordas abdominais e os órgãos ali encontrados são visíveis externamente e em razão desses órgãos de consistência mole poderem ser diretamente palpados, determinados pontos ósseos não são utilizados para essa finalidade. Fora de lógica. Vi que a turma, na sua maioria, foi na letra B. Tivemos algumas pessoas na letra C. Parabéns para a turma que foi de letra B de bola. Gabarito da questão número 1 é letra B. Eu vou comentar uma a uma com vocês. Começando pela letra A. Ele traz uma definição relativamente correta. Um plano horizontal um plano seria horizontal, atravessando o abdômen na altura do umbigo, que na maioria das pessoas fica localizado na altura de L1, de L2 e L3. Aí ele erra, ou melhor, a banca coloca um erro aqui na última frase, no último trecho aqui da afirmativa, para matar a questão. Na mulher, essa posição seria na altura do pubis. Olha, o plano horizontal ele não vai mudar do homem para a mulher, então não faz sentido. Letra A a gente elimina. Ok? Eu trouxe aqui até 2 imagens para mostrar para vocês que a primeira parte da afirmativa da letra A está correta. Na letra B, que é o gabarito, ele traz certinho. O plano vertical coincidiria com o plano sagital médio ou linha mediana do abdômen. Aqui nós temos o plano vertical, certo? Podemos ver. E atravessaria ambos, o umbigo e a sínfise púbica. Então, a gente imagina aqui a região do umbigo e aqui está a sínfise púbica. Até aqui, 100%.
Esses dois planos dividiriam a cavidade abdominopélvica em 4 quadrantes: superior direito, superior esquerdo, inferior direito, inferior esquerdo. Corretíssimo, né, turma? Questão de número 1, como vimos, o gabarito de fato é a letra B. Letra C, que muitos marcaram, o erro está aqui, quando diz que ela é dividida em 8 regiões. Na verdade, são 9 regiões. Está vendo como é que a banca muda uma única palavra e induz ao erro? E na letra D, ele coloca que o plano transtubercular está na altura da L1 e o plano transpilórico está na altura da L5, quando, na verdade, o transpilórico está bem acima, né? L5 vai estar lá embaixo. Na verdade, o plano transtubercular que estará na altura da L5. E a letra E, como nós vimos, ela era extremamente absurda, né? Portanto, questão número 1, gabarito, letra B. Questão número 2. Banca Vunesp gosta muito de colocar efeito anódico, efeito réu. Inclusive, uma das alunas me mandou solicitando que colocasse questões desse assunto no simulado, então eu trouxe 2 para a gente poder debater. E a primeira é essa questão aqui. Em se tratando do funcionamento de equipamentos radiológicos, qual o nome do fenômeno que é utilizado positivamente na realização de exames, em que a intensidade da radiação emitida da extremidade do cátodo, lembrando, o cátodo polo negativo do tubo de raio-x, é maior do que a emitida pelo lado do ânodo. Aí nós temos efeito catódico, letra B, efeito réu, letra C, efeito Compton, letra D, efeito fotoelétrico e letra E, formação de pares. Todos unânimes aqui no efeito réu, que nós sabemos também que se trata do efeito anódico, que descreve um fenômeno no qual a intensidade da radiação emitida da extremidade do cátodo, lembrando, cátodo polo negativo do tubo de X, é maior do que aquela emitida na extremidade do ânodo, lembrando que o ânodo é o polo positivo do tubo de raio-x. E por que acontece isso, pessoal? Porque há maior atenuação do feixe no ânodo. Então, tem uma absorção desse feixe no ânodo, por isso a intensidade no lado do ânodo é menor. Pergunta da Leila. Efeito réu está escrito errado. Interfere em algo? Não interfere. Não é justificativa para anulação da questão. Ok? Então, assim, às vezes a pessoa pode, eu coloquei errado. Se você entende, sabe que é o efeito réu. Se está com 2 E's, como estava na prova, se está com 1 E e 2 L's, como está na descrição, isso não vai interferir, porque ela não distorce o contexto da questão. Tá certo? Questão número 2, gabarito, letra B. Questão de número 3. A Vunesp costuma colocar pelo menos uma questão com imagem, tá bom, pessoal? Então é importante estar de olho. Na questão número 3, ele traz uma imagem axial de crânio e pede o seguinte: assinale a alternativa que corresponde às estruturas identificadas na imagem. Uma questão dessa aqui, ela é muito simples e fácil de resolver. Como eu sugiro que você resolva? Primeiro, identifique pelo menos uma das 4 estruturas que você tenha mais familiaridade. Claudinei colocou, a dica é o osso occipital. Excelente. Outras pessoas poderão optar pelo globo ocular, que é o número 1. Então, vamos pegar como referência o osso occipital, que eu acho que é o mais fácil de identificar de fato. O osso occipital está relacionado ao número 4. Então, quando eu venho na letra B, que o número 4 está o osso parietal, eu já posso eliminar. Quando eu venho na letra D, que está o osso temporal, eu também já posso eliminar. Então, aqui eu já eliminei 2 alternativas. Aqui na número 1, da letra A, também está osso temporal. Então, restou apenas para nós respondermos letra C e letra E. Aí lá no número 1 eu consigo visualizar que está muito claro aqui o globo ocular. Então, não é um nervo óptico. Portanto, de forma bem fácil, bem tranquila, a gente consegue chegar ao gabarito da questão. A Juliana colocou ali que tem o seio, né? Que é o seio
esfenoidal. Às vezes pode gerar dúvida para a pessoa que às vezes não tem tanto conhecimento da anatomia seccional, pode ser que possa prejudicar um pouquinho. O globo ocular e o osso occipital, esses estão bem claros ali na imagem, bem fácil de serem interpretados, né? Então, questão número 3, gabarito, letra E. Questão de número 4. Assinale a alternativa que descreve corretamente o exame de urografia intravenosa geral. Alternativa A, abdômen simples, PA em decúbito ventral, radiografias de 1, 15, 20 e 30 minutos após a injeção do contraste. Letra B, deve-se incluir a compressão ureteral para avaliar possíveis cálculos. Letra C, se o paciente tem um histórico de prolapso de bexiga ou aumento da próstata, a posição ereta da bexiga deve ser feita após micção. Letra D, a urografia retrógrada é um exame funcional do sistema urinário. E letra E, rotina básica, incidência AP, prévia à injeção de contraste, radiografias de 1, 5, 10 a 15 minutos após a injeção do contraste, oblíquas posteriores e pós-miccional. Vi que todo mundo colocou letra E, alguns no chute ainda, né? Uma dica. Gostei de quem colocou, olha, eu não sei, eu coloquei letra E, chutei e tá tudo certo. Vai ter coisas na prova que talvez você não tenha visto ou você não se lembre. Uma dica, se for para chutar por essa perspectiva. Tende a ser a resposta correta, no caso da banca VUNESP, a alternativa mais completa, ok? E nesse caso aqui, como todos vocês foram unânimes na resposta, o gabarito da questão 4, de fato, é a letra I. O erro da letra A, PA em decúbito ventral. Não é em decúbito ventral e não é em PA, é uma P. Na letra B, deve-se incluir a compressão ureteral para avaliar possíveis cálculos. Também não é o caso. No caso de paciente que tem um histórico de prolapso de bexiga ou aumento da próstata, ela deve ser feita antes da micção, certo? Já a urografia retrógrada, ela não é um exame funcional. Que eu vou trazer comentários individualizados, né? O exame ele é realizado em AP, então não é em PA, em decúbito ventral, é AP, decúbito dorsal. A compressão tem por objetivo melhorar a visibilidade dos sistemas pielocalciais, então não é para avaliar cálculo, tá? Para avaliação de cálculos, faça as radiografias tardias. E em relação ao paciente apresentar história de prolapso, a imagem tem que ser feita antes de urinar, ou seja, antes da micção, e não após. Lembrando, sempre que tem o termo retrógrado, corresponde a um exame não funcional. Beleza, turma? Gabarito da questão 4, então, foi a nossa letra E. Questão 5. O aparelho locomotor é aí nós temos uma lacuna, cuja função prioritária é o trabalho, temos outra lacuna. Temos uma lacuna, e temos outra lacuna, são os principais elementos que compõem esse sistema. Observando o texto acima, o correto preenchimento das lacunas se encontra em qual alternativa? Alternativa A, sistema global, físico, tronco, ossos. Letra B, sistema orgânico simples, braçal, músculos e esqueleto. Letra C, aparelho complexo, físico, músculos e ossos. D, sistema articular, mecânico, vasos e nervos. Letra E, sistema orgânico complexo, mecânico, esquelético e músculos. Uma galera foi de letra C, teve pessoas na letra E. Letra B, eita, rapaz, o negócio foi bem disputado. Vamos à questão. Turma, o aparelho locomotor, ele é um sistema global, orgânico simples, ele é um aparelho complexo, ele é um sistema articular ou ele é um sistema orgânico complexo? O que vocês acham? Primeira lacuna. A Juliana colocou, acho complexo. Eu também acho complexo. Então, nós podemos tirar o sistema global de questão, o sistema orgânico simples de questão e o sistema articular de questão. Ficamos entre C e E.
Aqui ele já fala o seguinte, ó, o aparelho locomotor é um aparelho complexo ou um sistema orgânico complexo? Fica a primeira questão. Vamos olhar a segunda lacuna, cuja função prioritária é o trabalho físico ou mecânico? O que vocês acham? Valéria colocou físico, Tanilha colocou letra E, mecânico, mecânico, mecânico. Turma, o aparelho locomotor ele é um sistema orgânico complexo, cuja função prioritária é o trabalho mecânico. Os esqueléticos e os músculos são os principais elementos que compõem esse sistema. Gabarito da questão de número 5, letra E. Observe que na quinta questão nós já tivemos aí uma discrepância nas respostas de vocês. Começamos a separar ali uma turma, hein? Observem que é uma questão relativamente simples, mas a VUNESP tem a característica de dificultar as questões e requer uma atenção especial. Questão número 5, gabarito, letra E. Questão de número 6. Qual alternativa apresenta um correto conceito de radioproteção? Detalhe, o Banco VUNESP pede muito o termo correto nos seus enunciados. Tá? Alternativa A irradiação é a exposição de um objeto ou de um corpo à radiação. É impossível haver irradiação sem existir contaminação. B. Um conjunto de ações que visam proteger tanto as pessoas como o próprio meio ambiente de possíveis efeitos causados pelas radiações ionizantes. C. A radiação pode produzir efeitos em nível celular, causando sua morte ou modificação devido aos danos causados nas fitas do RNA em um cromossomo. D. Doses agudas menores de 30 graus danificam o sistema nervoso central de tal forma que a morte ocorre em poucos dias. E uma dose altíssima de radiação instantânea pode causar falência do sistema imunológico, assim como a mesma quantidade distribuída em várias ocasiões. E aí, turma? Teve pessoas com letra C, grande maioria da turma na letra B. Olha só, muita atenção ao que se pede no enunciado, pessoal. Principalmente a turma que respondeu letra C. Qual alternativa apresenta um correto conceito de radioproteção, pessoal? A banca pode ter trago uma afirmativa correta em outras letras aqui? Pode, mas ele quer saber qual alternativa apresenta um correto conceito de radioproteção. Um conjunto de ações que visam proteger tanto as pessoas como o próprio meio ambiente de possíveis efeitos causados pelas radiações ionizantes. Esse é o conceito de radioproteção, está lá na norma CENEM 3.01, item 60. Proteção radiológica ou radioproteção, conjunto de medidas que visam a proteger o ser humano e seus descendentes contra possíveis efeitos indesejados causados pela radiação ionizante. Às vezes você até colocou observação do RNA aqui, talvez você até não saiba essa aplicabilidade, não saiba esse conceito, mas dentre as alternativas, turma, apenas uma falava de radioproteção. As outras não falavam necessariamente de radioproteção, não traziam uma conceituação para a radioproteção. Então, a pergunta em si, ela estava muito fácil, a resposta já estava dada para vocês. Basta ter atenção ao que se pede no enunciado. Questão 6, gabarito, letra B. Questão de número 7. Sobre os princípios básicos de radioproteção. Radioproteção é um tema que certamente cairá na prova de domingo. É determinado em lei que a otimização é o princípio básico que estabelece que nenhuma prática ou fonte adscrita a uma prática deve ser autorizado a menos que produza suficiente benefício para o indivíduo exposto.
B. A otimização estabelece que as instalações e as práticas devem ser planejadas, implantadas e executadas de modo que a magnitude das doses individuais, o número de pessoas expostas e a probabilidade de exposições acidentais sejam tão baixos quanto razoavelmente exequíveis. Letra C. Qualquer exposição de um tecido envolve um risco carcinogênico, dependendo da radiosensibilidade desse tecido por unidade de dose acumulada, e essa exposição pode ser justificada. Letra D. No emprego das radiações, deve-se dar ênfase à justificativa da proteção por possuir uma influência direta na qualidade e segurança da assistência aos pacientes. Letra E. As exposições médicas devem ser justificadas ao valor mínimo necessário para a obtenção do objetivo radiológico, diagnóstico e terapêutico, compatível com os padrões aceitáveis de qualidade de imagem. E aí, turma? Uma galera na letra B, teve gente na letra E, teve gente na letra A. Turma, essa questão é uma conceituação básica dos princípios de radioproteção. E alguns de vocês erraram uma questão que quem revisou o módulo de radioproteção não pode errar. Muito cuidado com a banca VUNESP, ela adora trocar os termos. O Claudinei percebeu ali, ó, a alternativa da letra A não é a otimização, é a justificação. E quem foi de letra E também caiu na pegadinha da banca. Gabarito da questão número 7 é a letra B. Parabéns para os que acertaram, pessoal. Letra A, quando fala otimização é o princípio básico, não é a otimização, é a justificação, o princípio básico, que estabelece que nenhuma prática ou fonte é descrita uma prática deve ser autorizado, a menos que produza suficiente benefício para o indivíduo exposto, ou seja, a menos que tenha uma justificativa. Letra C, um erro. Qualquer exposição de um tecido envolve um risco carcinogênico dependendo da radiosensibilidade desse tecido. Não, não depende. Qualquer exposição de um tecido envolve um risco carcinogênico, sim, ok? Letra B está estranha? Não está não, Alessandro. Se você procurar lá na RDC, você vai ver que a definição da otimização é essa mesmo. A otimização estabelece que as instalações e as práticas devem ser planejadas, implantadas e executadas. Planejar é implantar e executar de modo que a magnitude das doses individuais, o número de pessoas expostas e a probabilidade de exposições acidentais sejam tão baixos quanto razoavelmente execuíveis. Está bem a descrição que você vai encontrar na legislação mesmo, tá? Na letra C, ele coloca que no emprego das radiações deve-se dar ênfase à justificativa da proteção. A gente não dá ênfase à justificativa da proteção. A justificativa é para a realização do exame, né? Que ele traga mais benefício para o indivíduo do que malefício. E na letra E ele coloca, foi o que pegou muita gente, as exposições médicas devem ser justificadas ao valor mínimo. Não, elas devem ser otimizadas ao valor mínimo necessário para a obtenção do objetivo radiológico, compatível com os padrões aceitáveis de qualidade da imagem. Doses tão baixas quanto razoavelmente exequíveis, princípio ligado à otimização e não à justificação. Perfeito, Aline, a justificativa é para a exposição e não para a proteção. Essa banca é difícil mesmo, misericórdia, né, Diane? Mas se a gente tiver atenção, pessoal, a gente consegue ir muito bem na prova da VUNESP. Mas é uma banca que vai requerer de vocês extrema atenção a essas pegadinhas que ela coloca, ok? Questão 7
gabarito, letra B. Questão 8. A utilização de cones, cilindros e diafragmas promove uma redução no feixe de raios-x. Para compensar a restrição à radiação primária e secundária, deve-se, alternativa A, aumentar a distância foco-filme ou foco-placa, B, aumentar o KV ou MAS, C, diminuir o tempo de exposição, D, utilizar grade e E, manter o KV e diminuir o MAS. Turma, essa é uma questão que aborda física básica da radiação. E vocês têm que ter muito cuidado para não errar uma questão dessa na prova, porque na hora do gabarito vocês vão chorar de raiva. Olha só, o que o enunciado está me falando? Que eu utilizar cone, cilindro e diafragma vai acarretar numa redução no feixe de raio-x. Ponto. Para compensar, ou seja, para recuperar essa perda, essa redução, o que eu faço, pessoal? Quando tem uma diminuição do feixe, o que eu faço para compensar isso? Para ter uma compensação, eu preciso aumentar. Se eu aumentar a distância foco-filme, eu vou ter menos poder de penetração. Vai compensar algo que eu já estou perdendo? Não. Se eu diminuir o tempo de exposição, que é a letra C, eu estou diminuindo a quantidade de feixe de raios-x, certo? Concordam comigo? Então, eu estou aumentando ainda mais, piorando ainda mais essa perda. Então, também não. Utilizar grade vai resolver isso? Também não. Manter o KV e diminuir o MAS é a mesma coisa que eu diminuir aqui o tempo de exposição. Também não. A Juliana colocou, não soube interpretar. A banca VUNESP é isso. Se vocês não tiverem atenção, ela dificulta a questão básica de física. O que o enunciado me falou ali, pessoal? Eu tive uma redução do feixe. Eu tenho menos feixe de radiação, eu tenho menos poder de penetração, eu tenho menos quantidade de raios-x. Como que eu faço para compensar isso? Eu preciso mudar a técnica. Eu tenho que aumentar o KV ou o MAS para compensar. Visando a radioproteção, o que eu aumento? O KV ou o MAS, pessoal? A Valéria colocou que ela marcou a B e trocou. Valéria, não faz isso na prova, não, que a probabilidade de errar é gigantesca, viu? Então, de Claudinei, pensei que diminuir o tempo de exposição e aproximar o cone. Mas não tinha essa alternativa de aproximar o cone, né, Claudinei? Então, muita atenção ao que a banca pede, as alternativas que vocês têm, e não leva para a prova o que você faz na prática. Pensa na teoria. Exato, Reginaldo. Tem que fazer o contrário para compensar. E pensando no ponto de vista de radioproteção, eu vou aumentar o KV e não o MAS, porque se eu aumento o MAS, eu aumento a quantidade de radiação, eu vou expor o meu paciente muito mais. Certo, turma? Ficou clara a questão 8 para vocês? Perfeito, maravilha. Observe o quanto essa banca é tendenciosa. Questão 9. Se tratando de radiologia pediátrica, o órgão que se apresenta mais denso em um exame de tomografia computadorizada de abdômen sem contraste é alternativa A, o rim, alternativa B, o pâncreas, alternativa C, o fígado, alternativa D, o baço e alternativa E, a suprarrenal. O Alessandro está sofrendo com a da otimização até agora. Faz parte. Bem-vindo ao mundo VUNESP. A galera toda de letra C. O Júnior colocou que essa ele chutou devido que ele vê na tomba, letra C. Que bom. Parabéns, todos vocês acertaram. Eu trouxe aqui para vocês, por curiosidade, o valor médio de unidades Hounsfield, que é um parâmetro para a gente avaliar a densidade, né, das estruturas no exame tomográfico. O rim, o valor médio, são 30 unidades Hounsfield, o pâncreas 40, o baço 45 e a suprarrenal
17. Já o fígado, ele tem um valor médio de 60 unidades Hounsfield. Essa tabelinha aqui eu acho ela fantástica, está disponível lá no nosso módulo de tomografia computadorizada, naquele livro manual lá de tomografia, que eu acho excepcional para estudarmos tomografia. Muito, muito, muito bom. Questão de número 9, gabarito, letra C. Questão 10. Uma criança será submetida a um procedimento intervencionista. Ao auxiliar esse procedimento, a principal fonte do maior volume de radiação recebida pelo técnico de radiologia será o alternativa A, tubo de raios-x, alternativa B, fonte radioativa, alternativa C, intensificador de imagem, alternativa D, paciente e alternativa E, receptor de imagem. Todo mundo letra D, ó, estão muito atentos. Voltando na questão anterior, a Aline colocou aqui, ó, não pensei na unidade Hounsfield, mas pensei que dentre as opções, o rim é o órgão maior e mais denso. Então, na verdade, no caso maior e o mais denso é o fígado, e não o rim, tá bom? Todo mundo unânime na questão número 10, na letra D, e vocês estão de parabéns. Gabarito da questão número 10 é a letra D. Lembrando que quando a gente fala em um procedimento intervencionista, é um procedimento onde o técnico tem uma exposição muito maior, mas a radiação que é direcionada por técnico, a grande maioria dela, advém da radiação espalhada, ou radiação secundária. E a radiação secundária, ela não parte ali do tubo de raios-x. E olha que a banca, ela já coloca intencionalmente o tubo de raios-x na letra A. Mas essa radiação que vem aqui para o profissional, a radiação espalhada, ela surge depois da interação dessa radiação com o paciente. Então, a emissão dessa radiação, a fonte, é o paciente. A Camila colocou, as questões pediátricas seriam as mesmas respostas adultas. E o Alessandro, o pediátrico ali foi só para dar medo e forçar o erro. Sim, na verdade, isso aqui foi uma adequação que eu fiz, na verdade, porque eu não encontrei questões específicas de radiologia pediátrica da banca VUNESP. Então, eu tentei trazer, dentro do perfil da banca, contextos que a gente possa trazer ali para o público pediátrico, tá? Porque senão, às vezes, poderia fugir muito do contexto, pegar de outras bancas muito diferentes e, às vezes, não ter uma correlação muito pertinente para a hora da prova. Certinho? Questão 10, gabarito, letra D. Estão sofrendo muito com banca VUNESP, pessoal? Questão número 11. A radiologia digital introduziu a possibilidade de um exame realizado em aparelhos de qualquer modalidade ou fabricante a ser manipulado, visibilizado, reformatado, gravado em aparelho de outros fabricantes. Para tanto, foi criado um protocolo de comunicação que passou a ser adotado por todos os fabricantes. A este protocolo é dado o nome, alternativa A, fax, alternativa B, RIS, alternativa C, DICOM, alternativa D, teleradiologia e alternativa E, RIS com H. Turma, vamos lá, deixa eu ver um negocinho aqui rapidinho. Estão com medo da banca, vontade de sair correndo, né? Faz parte esse medo aí. Alessandro, obrigado. Olha só, a Cássia colocou, só voltando para outra questão, né, que ela se confundiu bastante em relação à radiação recebida pelo técnico. Isso porque nós estamos falando ali de um procedimento intervencionista, onde o técnico está dentro da sala de execução do exame, né? Então, a exposição para o técnico também é elevada. Mas essa radiação, a grande parte dela, não é a que vem em direção ao técnico, é radiação secundária, que surge da interação da radiação com o paciente, certinho? Olha só, o Júnior colocou, minha cabeça ainda apanha um pouco para guardar a diferença de Pax e DICOM. Colocou letra A. Turma, isso aqui foi intencional. A banca sempre vai colocar na primeira alternativa a alternativa que ela quer que você erre. Tá? Observe que a pergunta é o seguinte, o protocolo, foi criado um protocolo de comunicação que passou a ser adotado por todos os fabricantes. O protocolo, qual que é o nome dele? O protocolo é o DICOM, pessoal.
DICOM é um conjunto de normas, ou seja, um protocolo para tratamento, armazenamento e transmissão de informação médica no formato eletrônico, ok? O PACS é a forma de comunicação dessas imagens, como que eu vou compartilhar, como que eu vou arquivar essa imagem. Então, sempre que eu falo em protocolo, eu estou relacionando ao DICOM, ok? O PACS, ele é o programa que permite o arquivamento, compartilhamento das imagens, manipulação também pelo DICOM, viu, Silvio? É justamente por estar em formato DICOM que você consegue abrir, por exemplo, uma tomografia aí no seu estado. Por exemplo, eu fiz uma tomografia aqui em Minas, transmiti, você consegue abrir no hospital que você trabalha e consegue manipular essa imagem, entendeu? Você consegue colocar filtro, tirar filtro, escurecer, clarear através de um programa. Isso só é possível porque está em formato DICOM. Se eu salvo, por exemplo, uma imagem de uma panorâmica lá no odontológico e mando para você em JPEG, você não consegue ter essa manipulação de imagem. Se eu te mando uma imagem em arquivo DICOM, você consegue abrir um programa específico e manipular, ok? Exatamente, Alessandra, é transmitido pelo PACS utilizando o protocolo DICOM, perfeito. Nós temos ainda, pessoal, o RIS com H e o RIS com R. O RIS com H é o Sistema de Informação Hospitalar, que é um sistema com funcionalidades que facilitam acesso, manipulação e gerenciamento de informações hospitalares, como, por exemplo, o prontuário dos pacientes. Já o RIS com R é um sistema de informação específico de radiologia. Ele vai facilitar o acesso, a manipulação e o gerenciamento de informações no setor de radiologia. Cadastro do paciente, agendamento de consulta, emissão de laudos. Então, são dois sistemas diferentes. O Rafa colocou aqui, ó, fiz 2 provas da VUNESP com diferença de uma semana, Botucatu e Bauru, em uma foi cobrado muito posicionamento e outro mais física. A banca, ela se adequa muito ao que a prefeitura ou a instituição tem maior necessidade. Inclusive, é um ponto muito positivo que eu vejo da VUNESP nesse sentido. Recentemente, teve uma prova aqui próxima a Uberlândia, numa prefeitura, que eram 10 questões específicas. A banca que promoveu é a MS Concurso, foi domingo passado. Eles colocaram 5 questões de legislações da prefeitura, leis orgânicas, dentro do conteúdo específico, e as outras 5, eles colocaram questões totalmente discrepantes, física da ressonância magnética, umas coisas assim. Exatamente, prefeitura de patrocínio. Eles fugiram completamente de um contexto lógico. Eu acho que não tem nem aparelho de ressonância magnética em patrocínio da prefeitura. Colocaram questões aprofundando na física, bem aprofundado, tanto que eu tive a orientação de um mestre em física médica para elaborar os recursos, porque além de ser um conteúdo não condizente, estava errado. Então, assim, isso geralmente a gente não vê na VUNESP. Ela traz uma prova bem detalhada, eles cobram muito conteúdo e cobram muita atenção. A de Guaratuba foi assim também, né, Alessandro? Eu lembro, tipo, esses caras têm banca que eu acho que eles, eu não sei de onde eles tiram, qual a lógica que eles trabalham para fazer as coisas de forma tão amadora e competente mesmo. Quanto à questão de número 11, turma, gabarito letra C. Questão 12. A partir dos conhecimentos de equipamentos radiológicos, assinale a alternativa correta. Mais uma vez, chama atenção, a VUNESP cobra muito a questão correta. A. O tubo de raio-x consiste de uma cápsula a vácuo que pode ser de vidro ou metal e que possui 2 partes, chamada de ânodo, fonte de elétrons, e cátodo, alvo dos elétrons. Alternativa B. Um gerador de potencial constante é um gerador monofásico com adição de um circuito que controla o tempo de exposição e magnitude da tensão fornecida ao tubo de raio-x. Letra C. O gerador normalmente encontra-se fora da sala de exames
ou instalada atrás de uma barreira de proteção, evitando assim quaisquer perigos aos pacientes e clientes. Letra D. No tubo de raio-x, a condição de vácuo é utilizada para evitar colisões dos elétrons com moléculas de gás no percurso do ânodo para o cátodo, garantindo assim um bom isolamento elétrico. Letra E. Os fótons de raio-x irradiados em direção ao lado do ânodo atravessam uma espessura maior desse, sofrendo maior atenuação do que os direcionados para o lado do cátodo. Efeito Hell. Olha que beleza, letra E, letra A e E, letra C, letra E, letra D, letra B. A Unesp, ela consegue dificultar tudo. E sabe o que é o mais interessante? Que lá atrás, na questão 2, todos vocês foram unânimes em responder o efeito Hell. Quero ver a justificativa de vocês. Olha que eu pus duas questões do mesmo... Pode ir. É que ali fala de elétrons acelerados na direção do ânodo. Na direção do cátodo. Na direção do cátodo. E não dos que foram... Tá, mas olha só, vamos por partes. Em momento nenhum, o Alessandro falou elétrons. Falou o seguinte, os fótons de raios X, ok? Ou seja, o elétron foi emitido, teve interação e gerou-se os fótons de raio-x. Irradiados em direção ao lado do ânodo, atravessam uma espessura maior desse, sofrendo maior atenuação do que os direcionados para o lado do cátodo. Por que a intensidade do lado do cátodo é maior do que do lado do ânodo? Só que eles não atravessam o disco. Mas eles interagem. Na formação do elétron, tem interação. Porque qual o motivo de você ter o efeito anódico se não a interação dos fótons de raio-x com o ânodo? Conseguiu entender? Sim, eu entendi. O que complicou foi justamente isso. Dizer que eles atravessam e também que eles são direcionados para o lado do cátodo. Então, mas concorda comigo? Como que é o feixe de raio-x? Você está confundindo fótons com elétrons. Nós estamos falando de fótons, certo? Ou seja, quando eu tenho... Se a gente pegar a imagem de uma ampola irradiante... Quer ver? Deixa eu voltar uma questão aqui, que vai ficar legal. O feixe é em cone. Olha aqui isso, olha aqui. Vamos imaginar que aqui está meu polo positivo e aqui está meu polo negativo, certo? Eu não tenho emissão de fótons do lado... Não está aparecendo, professor. Pessoal, estão conseguindo ver aí a tela? Como que tá? Ah, não voltou, cara. Ué, estranho. Voltou agora? Apareceu? Agora sim. Ah, legal. Tá com um delayzinho, né? Acabei de ter um celular aqui também, deu um delay. Peraí que vai... Apareceu aí, né? Alessandro, olha só. Não só o Alessandro, mas todos os colegas que estão acompanhando. Imagina que nessa ampola aqui eu tenho o polo negativo desse lado e o positivo de cá, ok? Ânodo e cátodo. O feixe de fótons é isso aqui em azul. Ele sai só do lado do ânodo ou ele sai dos dois lados? E aí? O fóton ele sai do ânodo em forma de cone. Sim, e desse lado aqui, nós não temos... Tá vendo a imagem aqui em azul? Desse lado aqui, eu tenho fóton ou não? Sim, perfeito, tem. Sim. Certo, e esse lado aqui não é o lado do cátodo? Ok? Sim. Sim. Por que eu tenho mais intensidade do lado do cátodo do que do ânodo? Porque eu tenho interação desses fótons com o próprio disco do ânodo. Então, vai ter absorção e eu tenho menor intensidade desse lado e maior intensidade desse. Esse é o conceito do efeito anódico, certo? Sim, e o que pegou foi justamente o atravesso ali. Para mim, foi isso. Eu entendi, mas você conseguiu visualizar agora que, de fato, eles vão atravessar o ânodo? Porque se eu tenho a formação do raio-x, ele sai disperso, uma parte desse raio-x vai interagir com o ânodo. E quando eu falo em interação... Professor, oi? É nessa parte que fala que bate na parte mais densa do ânodo, é?
Exatamente, vai absorver. Eu fiquei vai ter uma certa assim, absorção do feixe de raio-x com o ânodo, concorda? É verdade. E é isso que vai ocasionar o efeito anódico, porque uma parte do feixe de radiação vai interagir com o próprio ânodo, ou seja, esse feixe ele não vai chegar ao paciente. Por isso que a gente tem o efeito anódico. Então, a banca ela consegue trazer esse conceito que para a gente já está bem consolidado de uma forma que gera dúvida, porque ela traz termos como atravessam uma espessura maior, sofrem atenuação, direcionados para o lado do cátodo, e aí gera a confusão, igual foi o caso, né? Mas o elétron ele não vai para o cátodo, ele sai do cátodo. Mas aqui nós estamos falando dos fótons e não dos elétrons, certo? Conseguiram entender, pessoal, a letra E, o motivo de seu gabarito da questão? Perfeito. Vamos às outras alternativas. Muito capciosa, com certeza. Isso é a banca VUNESP, pessoal. Eu quis pegar as questões mais treta para trazer para vocês. Aqui a letra A está bem tranquila, ele inverteu o ânodo e o cátodo. A letra B ele coloca que é um gerador monofásico, não necessariamente, tem uns geradores bifásicos e trifásicos. Na letra C ele coloca que ele encontra-se fora da sala de exames, o gerador geralmente fica dentro da sala de exames. O erro da D, Claudinei, no tubo de raio-x, o vácuo é utilizado para evitar a colisão dos elétrons com o ar, não necessariamente com o gás. Então, ele é a vácuo para não ter colisão dos elétrons com o ar, o que iria diminuir a velocidade desses elétrons e iria comprometer a formação dos raios-x. Certo? Maravilha. Questão de número 12, gabarito, letra E. Questão... aqui eu fiz a definição de novo, tá? Do efeito anódico para vocês. Achei importante trazer, foi solicitação, inclusive, de um aluno, essa questão do efeito réu. Espero que tenha ficado esclarecido. Acho muito provável que caia efeito réu, efeito anódico e questões de radioproteção nessa prova de domingo, viu? Dos chamados erros profissionais, qual pode ser definido pela falta de conhecimento e habilidade técnica de um determinado procedimento e por falta de observação das normas e regras? Alternativa A, incúria. Alternativa B, omissão. Alternativa C, negligência. Alternativa D, imprudência. E alternativa E, imperícia. Olha que... E aí, pessoal, todo mundo unânime na letra E? Muito bom. Gabarito da nossa questão 13, de fato, é a letra E. Gostei muito da dica do Claudinei. Ele colocou, eu fui de letra E, porque penso ser o contrário de perito, ou seja, a pessoa que não tem o conhecimento e habilidade técnica. Pessoal, atenção, quem está com o microfone aberto, por favor. Abrir o microfone somente quando for falar, tá? Para não atrapalhar os colegas. A incúria é a falta de cuidado, desleixo ou negligência. A omissão é a conduta pela qual uma pessoa não faz algo a que seria obrigada ou para que teria condições. A negligência é a falta de cuidado, desleixo ou incúria, ou seja, negligência e incúria são sinônimos. Imprudência, Tiara, é uma ação precipitada e sem cautela. E a imperícia é a falta de conhecimento e habilidade técnica de um determinado procedimento e por falta de observação das normas e regras. Questão 13, gabarito, letra E. Alessandro, sem problemas, meu amigo, tá tranquilo. Questão 13, letra E. Questão 14. Cada vez mais, a informática tem conseguido espaço na área da saúde, determinando pequenas ou profundas alterações no trabalho dos profissionais. A radiologia tem apresentado os maiores impactos, devendo sempre ser avaliados quanto à especificidade do seu uso e da contribuição que trazem, tanto nos resultados como no exercício do trabalho. Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta uma alteração que pode ser caracterizada como vantagem da digitalização de um serviço de radiologia.
Alternativa A, redução dos custos dos equipamentos radiológicos. Alternativa B, aumento dos parâmetros de técnica radiológica. Alternativa C, processamento de imagens com aumento do tempo para emissão do laudo. Alternativa E, redução da produtividade do setor. E alternativa E, maior definição de contraste e diferenciação de densidade. Gente, observe que a grande maioria foi na letra E, mas a letra A que a banca quer que você subentenda e marque, algumas pessoas caíram nela. Turma, um equipamento digital, ele é mais caro que um equipamento analógico. Uma placa receptora é muito mais caro que um chassi para uso de filmes. Então, não tem redução de custos dos equipamentos. Se a gente analisar o custo-benefício a médio e longo prazo, aí sim é uma vantagem, mas a priori não se tem redução de custo de equipamento, tá? Pelo contrário. Outra dúvida que tiveram, letra C, processamento de imagem com aumento do tempo para emissão de laudo. Isso não é vantagem nenhuma, né? Na verdade, pessoal, o processamento de imagem digital ele é mais rápido, a gente consegue ter laudos mais rápidos e mais precisos, principalmente quando a gente faz uso do PACS, que eu consigo enviar isso para um sistema médico do outro lado do país, lauda, e eu tenho um laudo em 5 minutos. Não dependo apenas do médico radiologista do serviço, que às vezes pode demorar 2, 3 dias para laudar, ok? Mais uma vez, atenção, muitíssima atenção ao que se pede no enunciado, tá? O Alessandro colocou, de fato, aumenta o tempo para laudo, mas isso não é ganho. Mas é muito relativo esse aumento também. Eu vou dar um exemplo. No Hospital do Câncer, a gente tem um setor de imagem. Lá teve uma época que, para laudar, por exemplo, tomografia, estava com 3 meses, porque não tinha tantos profissionais disponíveis. Quando se implantou o laudo à distância, essa fila foi reduzida rapidamente. Por quê? Porque outros médicos conseguiram fazer esse laudo. Então, a gente tem que ter muita cautela, turma, com o que se pede no enunciado. Ele está me pedindo uma vantagem da digitalização. Se realmente eu tenho um aumento no tempo, isso não é vantagem, é prejuízo, né? Da mesma forma, a letra D, redução de produtividade, não é vantagem. Agora, com a imagem digital, eu tenho mais definição de contraste, eu tenho melhor diferenciação de densidade. Isso é uma grande vantagem. Então, questão 14, gabarito, letra E. Questão de número 15. Em uma radiografia de perfil, a relação direta dos seios esfenoidais com os demais é alternativa A, anterior aos seios frontais, B, inferior aos seios maxilares, C, posterior aos seios etimoidais, D, superior aos seios frontais e E, anterior aos seios etimoidais. Galera indo de letra C por unanimidade, olha só, vocês estão de parabéns, gabarito da questão 15, de fato, é a letra C. Nessa imagem aqui em perfil, nós conseguimos ver o seio frontal, que é o mais superior de todos, etimoidal, posterior a ele o esfenoidal, inferior a ambos o maxilar. Facilitou bastante, né, Claudinei? Gabarito da questão 15, letra C. As células vivas do organismo apresentam diferentes sensibilidades às radiações. Indiferente à dose de radiação, assinale a alternativa que apresenta o tipo de célula mais sensível à radiação. Alternativa A, células hepáticas. Alternativa B, células musculares. Alternativa C, células neurais. Alternativa D, células sanguíneas. Alternativa E, células gastrointestinais. Foram unânimes na resposta e estão de parabéns. Gabarito da questão de número 16, letra D. As células que têm mais atividade são mais sensíveis. A divisão celular requer que o DNA seja corretamente reproduzido para que a nova célula possa sobreviver. Gabarito da questão 16, letra D. O Júnior fez um comentário excepcional aqui. Professor, depois dessa prova temos que marcar um churrasco, porque só de fazer ela já é uma vitória. Concordo plenamente, rapaz. Fala em churrasco aí, você ganhou mais 10 pontos com o professor. Vamos lá, questão 17.
A escolha dos fatores de exposição radiográfica, técnica radiográfica, deve ser realizada tendo em vista dois objetivos fundamentais. Uma imagem radiográfica com o máximo de contraste e nitidez, associada à maior proteção radiológica possível do paciente. Assim, a alternativa que corretamente atende a esse princípio é a alternativa A, distância anteparo, objeto anteparo deve ser a maior possível. B, a distância foco-anteparo utilizada deve ser de no mínimo 2,5 metros. C, o tempo de exposição utilizado deve ser sempre o mais constante possível. D, sempre que possível, desde que não comprometa a qualidade do exame radiográfico, deve ser usada a miliamperagem mais alta possível. E letra E, para incidência, região anatômica a ser realizada, a quilovoltagem deve ser sempre calculado em função da espessura da região a ser estudada e da constante do aparelho de raio-x. Alternativa A. A distância objeto anteparo deve ser a maior possível? Não, de forma nenhuma, né? Quanto mais você aumentar a distância, você vai perdendo poder de penetração, vai perdendo nitidez da imagem. Então, não. Distância foco-anteparo deve ser de no mínimo 2,5 metros? Não. Em geral, a priori, a gente utiliza a distância de 1,02 metros, 40 polegadas, com exceção perfil de cervical, que é 1,5 metro, e tórax, perfil 1,80 metro. O tempo de exposição deve ser sempre o mais constante possível. Também não. O tempo de exposição ele vai ser extremamente variado de acordo com a técnica que você está utilizando e a estrutura que está sendo avaliada. Na letra D, MAS mais alto possível, turma? Também não. Questão de proteção radiológica. Se eu preciso melhorar uma técnica, eu prioritariamente dou preferência para o KV, porque o MAS aumenta a quantidade do feixe de radiação, isso aumenta a exposição à radiação do meu paciente. Na letra E, para incidência, região anatômica a ser realizada, a quilovoltagem utilizada deve sempre ser calculada em função da espessura da região a ser estudada e da constante do aparelho de raio-x. Espessura vezes 2, mais a constante é a fórmula do nosso KV. Certo, turma? Questão 17, gabarito, letra E. Questão 18, turma. Em um equipamento de raio-x, o componente utilizado para controlar a tensão aplicada ao tubo de raio-x, a corrente elétrica através desse tubo e o tempo de exposição é alternativa A, autotransformador, alternativa B, gerador de alta tensão, alternativa C, elevador de alta tensão, alternativa D, circuito de retificação e alternativa E, painel de controle. Vi que todos foram unânimes na resposta, muito bom, estão corretíssimos. Gabarito da questão de número 18 é a letra E. Parabéns, Warley, pela observação. No enunciado te dá a resposta. Em um equipamento de raio-x, o componente utilizado para controlar a tensão, que é o KV, a corrente elétrica, que é o MA, e o tempo, que é o S do MAS, é o painel de controle, né, pessoal? Questão de número 18, gabarito, letra E. Questão 19, sobre o coração, assinale a alternativa correta. Alternativa A, os vasos sanguíneos que transportam o sangue de para os pulmões formam a circulação sistêmica. Alternativa B, os vasos que transportam sangue de para todos os tecidos do corpo e de volta para o coração formam a circulação pulmonar. Alternativa C, seu lado direito recebe sangue com alto teor de oxigênio proveniente dos tecidos do corpo e depois bombeia esse sangue para os pulmões para captar oxigênio e dispersar o dióxido de carbono. Letra D, seu lado esquerdo recebe o sangue oxigenado que retorna dos pulmões e o bombardeia para todo o corpo a fim de fornecer oxigênio e nutrientes para os tecidos do corpo. Letra E, o coração também tem duas câmaras de bombeamento principais, o átrio direito e o ventrículo direito.
Turma indo de letra D, muito bom. Tivemos chutes, né, na letra B e na letra D também. Parabéns para a galera da letra D de dado. Turma, os vasos sanguíneos que transportam o sangue de para os pulmões formam a circulação pulmonar e não circulação sistêmica. Os vasos que transportam o sangue de para todos os tecidos do corpo e de volta para o coração formam a circulação sistêmica e não a pulmonar. Observa que a Unesp ela tem isso de inverter certas afirmativas, certas definições, conceitos, e isso confunde, né? Olha a letra C para quem marcou, turma, uma atenção especial na leitura e na atenção mesmo, tá? Seu lado direito recebe sangue com alto teor de oxigênio, ou seja, o sangue está oxigenado, proveniente dos tecidos do corpo. Não são os tecidos do corpo que oxigenam o sangue, certo? E depois bombeiam esse sangue para os pulmões para captar oxigênio. Se ele já tem um alto teor de oxigênio, para que ele iria captar mais? Certo? Então, é uma questão analítica mesmo. Na letra E, ele coloca que o coração tem duas câmaras de bombeamento principal, que é o átrio direito e o ventrículo direito. As câmaras principais de bombeamento do coração são os átrios direito e esquerdo, certo? Então, questão 19, gabarito, letra D. Carregou, rapaz, a 20, olha que beleza, agora foi. Assinale a alternativa. Aqui a banca, pela primeira vez, trouxe pedindo a incorreta em relação à dosimetria e ao uso do dosímetro. Alternativa A. O dosímetro deve ser usado durante toda a jornada de trabalho. Letra B. O dosímetro é individual. Letra C. Em casos especiais, pode ser utilizado um dosímetro de extremidade. Letra D. O dosímetro deve ser usado por baixo do avental plumífero para marcar a real exposição do corpo. E letra E. O dosímetro deve ser guardado entre as jornadas de trabalho junto ao dosímetro padrão. Letra D de dosímetro. Muito bom, Tiara. E só para constar, né, Claudinei? Dosímetro não é EPI. Gabarito da questão número 20, turma. Letra D. De acordo com a RDC 611/2022, no seu artigo 66, o uso do dosímetro individual de que trata o artigo 65 deve observar o disposto abaixo. No item 1 traz o seguinte, turma. O dosímetro deve ser utilizado estritamente como estabelecido nas instruções de uso do laboratório de monitoração individual e no programa de proteção radiológica. Questão número 20, gabarito letra D. Me contem como foi o resultado de vocês e deixo já de antemão aqui carregando a nossa frase do dia, mas me conta aí, pessoal, como foi o resultado de vocês no simulado Unesp. Juliana, 15 de 20, 75%, excelente. Claudinei, 17, parabéns. Wally, 18, parabéns. Ediane, 11, Cássia, 15, Aline, 18. Juliana, errou muito. Tiara, 18, Ana, 12. Aline, 18, Valéria, 11, Júnior, 12, Wesley, 19, espetáculo. Turma, olha só, como eu sempre falo para vocês, aqui é a hora de sofrer, é a hora de passar raiva, é a hora de errar, é a hora de tirar dúvidas. A gente não pode passar raiva, errar e sofrer na hora da prova. Olha que legal que o Sandro colocou, 14 de 20 por falta de atenção. Isso é muito importante, identificar onde está errando para aprimorar para a prova. Dica, com todo carinho para vocês, na hora da prova da VUNESP, leia com calma e com atenção, marque o enunciado, palavras-chave. Muitas vezes vocês vão lembrar do professor falando isso domingo, quem for fazer a prova. Muitas vezes vocês irão encontrar a resposta no enunciado. É a cara da VUNESP. Nunca responda de imediato. Faça com cuidado e atenção. Ok? Desejo do fundo do meu coração que vocês consigam um excelente resultado. Imagina, pessoal, é um prazer contribuir com a preparação de vocês. Frase para encerrarmos nossa aula de hoje. Seu futuro agradece sua dedicação. Parabéns a vocês que, em plena quinta-feira,
quase 10 horas da noite. Estão aqui tirando dúvida, passando raiva com banca, mas estão se dedicando em busca do futuro de vocês. E lá na frente vocês verão que a conta fecha e que todo esse sacrifício vale a pena. Fiquem todos com Deus, um grande abraço. Quem tirou foto, fez print da aula, posta nos stories, marca a gente lá no Instagram, que eu acho muito legal recompartilhar as postagens de vocês. Vocês que são incríveis, e eu me sinto privilegiado por vocês me permitirem contribuir na jornada de vocês e caminharmos juntos em busca da aprovação. Grande abraço, turma. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.